Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar do ciclo celular. Sim, o ciclo celular. Professor, mas o que é o ciclo celular? O ciclo celular nada mais é do que a alternância de fases pelas quais as células passam ao longo do tempo. Você pega uma célula e põe ao microscópio para examinar. Das duas, uma. Ou esta célula que você está examinando estará em divisão. Essa divisão pode ser uma mitose ou uma meiose. Nós vamos estudar os dois tipos de divisão. Eu sei que você adora divisão celular, não é? É claro, sim. Agora, se a célula não estiver em divisão, não estiver fazendo mitose ou meiose, o que ela faz quando não está em divisão? Nós dizemos que ela está numa fase entre as fases de divisão. Entre as fases de divisão. Como é que se chama esse entre fases? Daí veio o nome interfase. Interfase, entre fases. É um ótimo nome, né, professor? Não, na verdade eu acho esse nome péssimo, péssimo nome. Por quê? Porque ele justamente não exprime corretamente o que acontece. Porque quando a gente fala assim, interfase, entre fases, que ideia que dá? Dá a impressão de que é um período curto, fugaz, né? Que é um período, só um período entre fases. E muito pelo contrário. Sim, exatamente, sabe? Muito pelo contrário. Nossa, essa foi horrível, né? Mas peraí, deixa eu arrumar meus pelos de novo. Muito pelo contrário. É durante a interfase que a célula faz o que a célula deve fazer. Como assim, professor? A célula faz o que a célula deve fazer? Depende da célula, né? Por exemplo, se é uma das células do pâncreas, daquelas que produzem insulina, o que a célula do pâncreas deve fazer? Produzir insulina. E quando ela produz insulina? Na interfase. Porque durante a divisão, a célula está fazendo a divisão, né? Os cromossomos estão se condensando, estão migrando para polos opostos. Então, a atividade celular, a maior parte da atividade celular, ocorre durante a interfase. Como eu disse, é durante a interfase que a célula faz o que ela deve fazer. É claro que quando ela deve se dividir, ela vai se dividir, mas ela não vai fazer o que ela faz normalmente. Ela está fazendo divisão que é fora, né, do seu papel normal. Né? Agora, é um ciclo. Como eu falei, é um ciclo. A célula está em interfase, se divide, interfase, divisão, interfase, divisão, interfase, divisão. Esse ciclo pode ser mais ou menos acelerado, a depender do tipo de célula, né? Por exemplo, células da pele que descamam constantemente, você perde milhões de células da pele em um único dia. Lá na camada mais basal da epiderme, nós temos, né, uma constante divisão para repor estas células que você perde constantemente. Né? Divisões celulares ocorrendo frequentemente, tecidos que sofrem muita abrasão, né? Os epitélios normalmente são assim. Agora, tem células que podem ter um ciclo mais curto, né? Por exemplo, as células hepáticas, as células do fígado se dividem, mas precisa ser num ritmo tão alucinante assim como essas da pele? Não necessariamente, pode ser algo mais compassado, né? E as células que podem passar quase toda a sua vida sem se dividir, as células que estão aí com você desde que você nasceu, células que estão com você desde que você nasceu e não se dividem. Por exemplo, o exemplo clássico, a gente lembra dos neurônios, né? Falei neurônio, o pessoal, mesmo, os neurônios não se dividem. Pera lá. Não é bem assim, né? Você sabe que sempre há exceções. Há exceções, os cientistas descobriram mais recentemente que há neurônios que se multiplicam mesmo em indivíduos adultos. Mas a maioria dos neurônios, que forma principalmente o sistema nervoso periférico, os nervos, né? Eles realmente não se multiplicam, a não ser durante o desenvolvimento embrionário. Então essas células vão passar quase que toda a sua vida sempre em interfase, quase sempre em interfase. Agora, o que eu quero ressaltar de muito importante sobre o ciclo celular é que durante a interfase, antes da célula fazer a divisão, ela deve fazer algo muito importante relacionado à divisão. Duplicar os cromossomos. Sim, toda a célula, antes de se dividir, normalmente duplica os cromossomos. Cromossomos que são feitos de DNA. Então, anota aí que é importante, isso é importante. Na interfase, antes da divisão, ocorre duplicação.
dos cromossomos. Os cromossomos. E cromossomos são feitos de DNA. Seus cromossomos são feitos de DNA. Aí os autores adoram colocar esse gráfico aqui, E o pessoal que faz vestibulares, que faz questões de vestibulares, gosta muito de cobrar esse gráfico. Gráficos clássicos da literatura biológica. Esse gráfico é um clássico. Já viu esse gráfico? Um gráfico que a gente quantifica aqui a variação da quantidade de DNA em função do tempo. Quantidade de DNA em função do tempo. Como assim? Por exemplo, vamos considerar uma célula, vou pegar uma célula bem simples, o mais simples possível, uma célula com 2N igual a 2. O que significa uma célula com 2N igual a 2? É uma célula que tem 2 cromossomos, um parzinho só de cromossomos, tá? Ela tem 2N igual a 2, e eu vou considerar que a quantidade de DNA desses 2 cromossomos equivale a X, tá? A quantidade de DNA desses 2 cromossomos equivale a X. Então, no começo, em G1, a célula tem 2 cromossomos. Não estou nem fazendo o núcleo, só estou fazendo os cromossomos aqui, soltos aqui, como se fossem soltos, mas não são bem assim. Aqui o centrômero, tá? 2 cromossomos. G1, S e G2. Esse gráfico que tem G1, S e G2, estas 3 primeiras etapas aqui, esses 3 primeiros segmentos, justamente equivalem a interfase, tá? Interfase. Então veja bem que interfase é dividida em G1, S e G2 nessa sequência, G1 primeiro, S no meio, G2 depois, certo? Em G1, os cromossomos ainda não estão duplicados, tá vendo aqui 2 cromossominhos, aqui, o que eu fiz aqui. Imagine que isso aqui é DNA, tá? Isso aqui é DNA. São 2 cromossomos. Agora, antes da divisão, eu dizia que os cromossomos devem ser duplicados, e cromossomos são feitos de DNA. Por isso, a quantidade de DNA tem que ser duplicado. E quando isso ocorre? Nessa fase aqui que a gente chama de S. Aliás, por que essa fase é G1? G vem de gap. Gap, em inglês, significa um intervalo. Intervalo em que a quantidade de DNA vale 1x. G1, porque aqui você tem um intervalo em que a quantidade de DNA vale 1x, certo? Aí vem S. O que você está vendo aqui em S? Olha o gráfico, olha o que ele está dizendo. O que ele está dizendo? Você tinha uma quantidade de DNA, 2 cromossomos simples, aí de repente, subiu a ladeira e olha, o que era X passou a ser 2x. O dobro ocorreu duplicação do DNA, duplicação dos cromossomos. Quando? Aqui, na fase S. E por que S? Vem no inglês. Síntese. Se você não domina o inglês, eu te ajudo. Síntese significa síntese. Nossa, ainda bem que eu tô aqui, né? Síntese, por quê? Porque ocorreu a síntese de DNA, a duplicação do DNA. Anota aí, goiaba, anota que é importante que é na fase S que ocorre a duplicação do DNA, duplicação dos cromossomos. Os caras adoram cobrar isso. A duplicação dos cromossomos ocorre na fase S da interfase. Ainda estamos na interfase, agora aqui estamos em G2. Os cromossomos agora já estão duplicados. Então eles vão aparecer assim, se a gente estivesse olhando a célula aqui, ela estaria assim, Essa célula passa a ser assim, Os cromossomos agora têm... Cada um passa a ter 2 filamentos, é o que nós chamamos de 2 cromátides. São as cromátides irmãs unidas aqui através do centrômero. Aqui, o centrômero, essa região através da qual cromossomos vão se ligar às fibras do fuso durante a divisão celular.
Você tá vendo? Ó, quantas cromátides eu tenho aqui? 2. E aqui agora, quantas eu tenho? Oi? 4. Você tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4. Eu tenho o dobro do número de cromátides que eu tinha aqui originalmente. O dobro, né? Aqui eu tinha 2 cromátides, eu tinha uma quantidade X de DNA. Agora eu tenho o dobro, por isso que é 2x. G1, S, G2. G1, antes de duplicar os cromossomos. S é quando duplicam os cromossomos, é quando é duplicado o DNA, é a autoduplicação do DNA. G2 é quando o DNA já está duplicado, é a fase que antecede a divisão, é a fase da intérfase que está mais próxima da divisão. Aliás, que evento você acha que aconteceu aqui? Ó? Eu tinha G2, o dobro da quantidade de DNA, voltou a ser, eu tinha 2x, voltou a ser x. O que você acha que aconteceu? Que evento eu posso fazer para transformar 2x em x de novo? Divisão. Justamente, exatamente isso que você pensou. Aqui rolou a mitose. Mitose, a divisão e nesse caso uma mitose. Professor, como você sabe que foi uma mitose e não uma meiose? Como eu sei que foi uma mitose? Porque justamente 2x voltou a ser x. Voltou a ser igual ao que era antes. Voltou a ser igual ao que era antes. Seria uma situação assim, ó. Esta célula aqui, ó. Tá vendo essa celulinha aqui? Se divide, forma duas. Forma duas. Uma, duas. E as cromátides dos cromossomos se separam. Você vai ver isso melhor na aula de mitose. Nós temos aqui no canal um vídeo sobre mitose, é claro. Nós temos tudo de biologia, né? Nós temos um vídeo sobre mitose. Não, quer dizer, tudo não, teremos tudo. Principalmente se você continuar curtindo, dando aquele like, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos, né? Não se esqueça, por favor, ajuda aí, meu. Dá aquela curtida, isso é muito importante pra gente, tá? Mas olha só, você viu? A célula sofreu divisão. E agora, ó, veja, eu voltei a ter duas cromátides, a mesma quantidade de DNA que nós tínhamos anteriormente aqui na célula mãe. Então, de novo, ó, presta atenção. Intérfase, constituída, que é antes da divisão. É quando a célula não está sofrendo divisão, que a maior parte do tempo a célula não está, né? É feita de G1, S e G2. G1, S e G2. E é em S que ocorre a duplicação dos cromossomos. É em S. S que fica no meio entre G1 e G2. O S é a rampinha, tá? G1 é o primeiro degrau, S é a rampinha, G2 é o segundo degrau, tá? Aí depois, rápida, né, separação das cromátides e volta a ser a quantidade que tinha originalmente numa mitose. Por isso que eu falei que eu sei que ali é mitose. Se fosse meiose, ó, não é. Mas e se? If. Se fosse meiose, o que ia acontecer aqui é o seguinte, ó. Ia ter metade, porque ia ter mais uma divisão. Ia ter um outro degrau ali. Mas isso vai ficar para um outro momento, tá? Ó, agora nem anota isso aí. Deixa isso aqui assim. Tá? De novo. G1, S, G2, divide. Se a gente continuasse acompanhando, né? Esse ciclo é um ciclo. Então o que ia acontecer? G1 de novo, S, G2, divide. E aí vai embora. Iria continuar. A não ser que fosse uma daquelas células que não se dividem. Lembra que eu comentei? Há células que quase nunca se dividem ou nunca se dividem ao longo da sua vida. Por exemplo, os neurônios. Os neurônios ficam constantemente num ciclo que a gente chama, né, numa fase que a gente chama de G, seria assim, ó, G0. Não tem duplicação porque não tem divisão. E por que os neurônios não se dividem? Porque eles não se duplicam. Justamente porque eles são células muito importantes e não podem parar para se dividir. Como assim, professor?
Justamente. Divisão celular é um processo que exige muito da célula, né? A célula tem que duplicar os cromossomos, durante a divisão os cromossomos precisam se separar, por isso durante a divisão a célula, lembra que eu falei? Ela para de fazer o que ela faz normalmente. Durante a divisão ela para de fazer o que ela faz normalmente para fazer a divisão, ela tem que se ocupar com a divisão. E neurônios podem se dar ao luxo de fazer isso? O que os neurônios fazem, hein? Condução de impulsos nervosos. Quer dizer, se o neurônio parasse de conduzir impulso para se dividir, o que iria acontecer? O que iria acontecer? Você iria parar de conduzir impulsos. Então é por isso que os neurônios, a maioria dos neurônios, há algumas exceções, como eu falei, alguns neurônios dentro do cérebro que até se multiplicam. Mas os neurônios dos nervos, por exemplo, não se duplicam porque eles não podem parar para fazer divisão. Porque eles estão sempre fazendo algo importante, conduzindo impulsos. Faz sentido. E isso explica porque, infelizmente, quando a gente sofre uma lesão grave, né, no tecido nervoso, por exemplo, na medula espinhal, né, se for uma lesão muito extensa, não há recuperação. A gente tem perda, por exemplo, de sensibilidade ou de movimentos, né, dependendo da altura que ocorre a lesão, se for na medula espinhal, né, você pode perder movimentos nas pernas ou até nos braços também, né, se for numa área mais superior, né? Então, tecido nervoso geralmente não se regenera porque as células não podem parar para fazer divisão, porque elas estão fazendo algo muito importante, estão conduzindo impulsos. Que legal, né? Que interessante. Biologia é muito legal. Biologia é muito interessante. Eu gosto de biologia, né? Você também, né? Você está aqui no canal porque você gosta de biologia. Não? Você está aqui porque você está estudando para a prova, né? Espero que você saia muito bem na prova. Falou? Na prova, no vestibular. E não se esqueça de dar aquele like, aquela curtida. Falou? Valeu, galera. Grande abraço.